Olá, sejam bem-vindos ao canal do jornalista Alan Xavier. E o tema de hoje vai ser o final da fase de grupos, a segunda fase da Copa e as oitavas de final, que terminaram na terça. Então vamos ao vídeo. A terceira rodada da fase de grupos começou com a definição do grupo B, em que eu não esperava que 3 seleções fossem avançar. Mas foi isso que aconteceu. Catar perdeu mais um jogo, desta vez para a Bósnia. Já a Suíça derrotou um dos anfitriões, a seleção canadense, e ficou com o primeiro lugar, obtendo a vantagem de se manter jogando no Canadá até as oitavas, pelo menos. Já o Canadá vai ter que jogar nos Estados Unidos, até onde for no Mundial. Com o triunfo dos bósnios, eles garantiram vaga com 4 pontos. Depois foi a definição do grupo C. Brasil e Marrocos disputavam a primeira posição do grupo e os dois venceram seus jogos, sendo que os brasileiros tiveram mais facilidade diante da Escócia, derrotando o time europeu por 3-0. Já Marrocos passou sufoco com Haiti e suou para vencer por 4-2. Neste grupo, só Brasil e Marrocos avançaram. Terminando o primeiro dia das definições, tivemos a definição da chave mais surpreendente da Copa, o Grupo A. O México avançou para as oitavas com 3 vitórias, 6 gols feitos e nenhum sofrido. Com isso, eles garantiram jogar até as quartas em casa. Já no outro jogo do grupo, a África do Sul surpreendeu ao vencer a Coreia do Sul por 1-0. Com estes resultados, só México com 9 pontos e África do Sul com 4 pontos foram para a segunda fase. No segundo dia de definições, começamos com a definição do grupo E. E uma das grandes surpresas da Copa aconteceu aqui. O Equador virou para cima da Alemanha e se classificou em terceiro lugar, como eu pensava. Já a Costa do Marfim ganhou de Curaçao e passou em segundo lugar. Depois tivemos a definição do grupo F, que definiria o adversário do Brasil. A Holanda confirmou o favoritismo e venceu a Tunísia por 3-1. No outro jogo, Japão e Suécia empataram por 1-1 e definiu a seleção asiática como nossa adversária. E os europeus se confirmaram como um dos melhores terceiros. Já mais à noite, tivemos a definição do grupo D. Austrália e Paraguai fizeram um dos piores jogos da Copa, e o 0-0, que classificou os dois, ilustrou isso. Já a Turquia venceu os norte-americanos por 3-2 num dos melhores jogos desta fase. Apesar da derrota, os anfitriões se confirmaram em primeiro lugar do grupo D. No terceiro dia de definições, começamos a tarde com a definição do grupo I, e tivemos 2 goleadas. Senegal ganhou por 5-0 do Iraque e se confirmou como o único terceiro colocado classificado com 3 pontos. A França venceu a Noruega por 4-1, que valia a primeira posição da chave. Depois tivemos um duelo entre campeões mundiais e num jogo abaixo tecnicamente pelo grupo H, a Espanha ganhou por 1-0 com falha do goleiro Muslera. No outro jogo do grupo, Cabo Verde surpreendeu o mundo ao empatar em 0-0 com a Arábia Saudita e eliminar o Uruguai na primeira fase. Uma grande surpresa e decepção do Mundial desta fase. Depois, de madrugada, tivemos a definição do grupo G e vimos a Bélgica confirmar o primeiro lugar goleando a Nova Zelândia por 5-1. No outro jogo do grupo, Egito e Irã empataram por 1-1. E o Egito, pela primeira vez, se classificou para a fase eliminatória do Mundial. No último dia, que definiram os 32 classificados, começamos com o grupo L. A Inglaterra sofreu, mas derrotou por 2-0 o Panamá e se firmou como líder do grupo com 7 pontos. Já a Croácia ganhou de Gana por 2-1 e avançou em segundo do grupo. Gana, mesmo com a derrota, se classificou como um dos melhores terceiros. Depois, vimos a definição do grupo K. Num jogo abaixo de Portugal, a seleção lusitana empatou em 0-0 com a Colômbia e se classificou apenas em segundo do grupo. No outro jogo, tivemos uma baita surpresa. A República Democrática do Congo venceu por 3-1 o Uzbequistão
e passou com 4 pontos, sendo um dos melhores terceiros. Para finalizar essa fase, tivemos a definição do grupo J, e nesta chave, a Argentina confirmou o favoritismo, derrotando por 3-1 a Jordânia, tendo vencido os 3 jogos, somando 9 pontos. Já a Argélia e a Áustria fizeram um dos jogos de maior carga dramática desta fase. Se houvesse um vencedor, o derrotado estaria eliminado. Nos acréscimos, os africanos viraram para 3-2, e a Áustria foi buscar um empate, e os dois se classificaram. Agora, vamos à segunda fase. África do Sul e Canadá abriram esse jogo isolado no último dia 28 de junho, domingo. E o jogo foi pobre tecnicamente, mas reservou muita emoção. O Canadá, no apagar das luzes, graças a Eustáquio, encontrou um chute e fez o gol da classificação de um dos anfitriões do Mundial. No dia seguinte, abrimos a jornada com Brasil e Japão. O time asiático mostrou uma clara evolução, mas o mental ainda pesou contra eles. E no final, o Brasil virou e passou para as oitavas. E os japoneses continuam sem ganhar um jogo eliminatório em mundiais. Depois, vimos uma das grandes zebras desta Copa. O Paraguai levou para os pênaltis do duelo contra a Alemanha, depois de um empate de 1-1. E os sul-americanos conseguiram algo histórico. Proporcionou a primeira derrota em pênaltis da história dos alemães. Para finalizar o dia, vimos Holanda e Marrocos, também ser decidido nos pênaltis, após um empate marroquino, quase nos acréscimos. E o país africano avançou para duelar com o Canadá, abrindo as oitavas de final no último dia 4. No dia seguinte, tivemos mais 3 jogos. O primeiro foi Costa do Marfim e Noruega, e o centroavante norueguês Haaland, aos 41 minutos do segundo tempo, fez 2-1 e avançou para pegar o Brasil nas oitavas. Depois, a França teve o duelo mais fácil dessa fase. Venceu por 3-0 a Suécia, deixando a disputa pela artilharia da Copa mais emocionante. O México também teve facilidade e derrotou o Equador por 2-0. E continua sem sofrer gols na Copa. Olho nos mexicanos. No quarto dia desta fase, tivemos emoção, principalmente no segundo tempo. A Inglaterra saiu perdendo, mas Harry Kane virou o jogo com o segundo gol no final da partida. Bélgica e Senegal entregaram sem dúvidas o jogo mais emocionante. Senegal vencia por 2-0 e aos 41 e 43 do segundo tempo, os belgas empataram e nos últimos lances da prorrogação viraram para 3-2. Depois, os Estados Unidos derrotaram fácil a Bósnia por 2-0, mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a menos. No quinto dia, tivemos a Espanha acordando e finalmente jogando muito bem no Mundial, e transformou em fácil o jogo com a Áustria. A vitória por 3-0 traduziu isso. Depois, tivemos a vitória emocionante de virada de Portugal contra a Croácia. Os croatas tiveram 3 gols anulados, sendo o último deles no lance final da partida, o que provocaria prorrogação. Este jogo teve o primeiro gol de Cristiano Ronaldo em fases eliminatórias de Copas. Para finalizar a quinta passada de Copa, a Suíça venceu a Argélia por 2-0, em um jogo que os europeus foram um pouco ameaçados. Na última sexta, tivemos um dos piores jogos desta fase. Austrália e Egito decidiram nos pênaltis após um empate de 1-1, e os faraós passaram. Argentina e Cabo Verde é um capítulo à parte. Não sei se por soberba a Argentina, mas Cabo Verde surpreendeu e vendeu caro a derrota. Mas a derrota veio, porém apenas na prorrogação, por 3-2. Vozinha é o grande personagem da Copa e, infelizmente, ele se despediu na última sexta. Colômbia e Gana finalizaram essa fase e Arias fez o gol que deu aos colombianos a classificação às oitavas. No último sábado começaram as oitavas. Foram sempre 2 jogos por dia até a última terça-feira. A nova fase eliminatória se iniciou com Canadá e Marrocos e França e Paraguai às 14 e 18 horas, respectivamente. O Marrocos foi letal e conseguiu vencer por 3-0 com 3 gols no segundo tempo. Já a França penou para ganhar do Paraguai por 1-0. E mesmo assim, graças ao pênalti sofrido por Doué. Com esses 2 resultados,
já foi definido um confronto das quartas, e será entre França e Marrocos, que duelaram nas semifinais no último Mundial. No dia seguinte, tivemos os jogos entre Noruega e Brasil, e a seleção brasileira não jogou bem. E com as mexidas erradas do Carlo Ancelotti, o Brasil sofreu 2 gols, e mesmo descontando com o gol de pênalti do Neymar, o Brasil foi eliminado precocemente. Mais à noite, México e Inglaterra fizeram um jogo eletrizante, e os ingleses venceram por 3-2. Agora a Inglaterra duela com a Noruega nas quartas. Na segunda, tivemos um jogo morno entre Portugal e a Espanha, e no final do duelo, os espanhóis marcaram e eliminaram Portugal. Mais à noite, tivemos a Bélgica goleando por 4-1 os norte-americanos, últimos anfitriões a caírem fora do Mundial. E na terça, vimos o Egito quase eliminar a Argentina. A seleção africana abriu 2-0, mas mesmo faltando apenas 20 minutos, sofreram a virada. No último jogo desta fase, Suíça e Colômbia fizeram a pior partida das oitavas. O 0-0 ilustrou isso, e os europeus levaram a melhor nos pênaltis. Hoje começam as quartas de final, com o jogo entre França e Marrocos às 17 horas. Vou acompanhar tudo e trago novidades da Copa para vocês. Deixe seu like e comentário aqui embaixo e siga nosso canal. Até o próximo vídeo.